que aquilo que estava dando errado, que estava dando ruim aí na sua vida, que a partir dessa tarde possa ter uma mudança na sua vida, na sua fé, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Como eu costumo dizer, eu não sei as lutas que você tem passado, as dificuldades que você tem tido, mas eu quero, nesta tarde, declarar mudança na sua vida, mudança na sua casa, no seu trabalho, na sua família, mudança no seu ser, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus ele tem preparado para a sua casa, para a sua família, para você, que está passando muitas das vezes por opressão, por depressão, por tristeza, por doenças, por algo que aconteceu aí na sua vida. Talvez que você tenha guardado um sentimento lá no passado, alguma amargura que você tem vivido, algum trauma que você tem tido aí na sua vida. Eu quero declarar no dia de hoje que você seja livre, que você seja liberto, que você seja transformado, para que o nome do Senhor seja glorificado aí através da sua fé. Estava com saudade de poder compartilhar a oração, e eu quero orar nessa tarde para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para aquilo que está te afetando, para que venha cair por terra nessa tarde e o nome do Senhor ser glorificado. Mas antes de orar, eu queria compartilhar uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aí me ouvindo do outro lado, e eu gostaria que você tomasse posse dela, porque nós somos libertos pela palavra. A palavra ela tem o poder de mudar a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, nós colocamos a palavra em prática, quando nós obedecemos a ela, ela vai ter um efeito favorável nas nossas vidas. Quando nós não obedecemos, nós não aceitamos a palavra entrar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, certamente nossa vida vai continuar estando da mesma forma. Ela não vai ter mudança. Mas a partir do momento que eu absorvo a palavra de Deus na minha vida, e eu tomo posse dela, eu começo a viver ela, as mudanças, logo eu vou ter os sinais de mudança na minha vida, no meu ser, né? Na minha casa, na minha família, na estrutura que eu vou criar através dessa palavra recebida dentro da minha vida, para ela fazer um efeito gradual na minha vida e ter uma mudança, né? Uma mudança, às vezes a mudança é repentina. Você está aqui hoje e amanhã a palavra entrou, ela já começa a ter mudança amanhã. Eu creio que é uma palavra poderosa que Deus colocou aqui no meu coração, para mim e para você, que é para você se guardar, para você entender, porque existe forças, às vezes, que é maior do que nós, e nós, às vezes, não acreditamos nisso. Nós acreditamos, colocamos ali o cabresto e colocamos aquilo no nosso coração e achamos que é daquela forma, e muitas vezes não é. A gente precisa entender a palavra de Deus, que ela nos alerta de tantas coisas, de tantos perigos, de tantas coisas que muitas das vezes o inimigo lança contra as nossas vidas, e nós precisamos compreender e começar a viver uma vida diferente, porque existe uma vida espiritual, existe um mundo espiritual, onde nós somos abalados frequentemente por essas forças espirituais do mal. E eu queria compartilhar com você, nesta manhã, nesta tarde, desculpa, uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, de número 4, que vai falar sobre Jesus. Jesus, ele é um ser supremo, um ser forte, o Filho de Deus, que ele veio aqui na terra para nos ajudar, para nos dar a salvação. Nós somos salvos através de Jesus, mas para isso acontecer, e Jesus, que era o mais forte, que era o Filho de Deus, que podia todas as coisas, ele também foi tentado pelo diabo também. Mas ele, a Bíblia vai dizer, quando ele passou aqui como homem na terra, ele precisou se preparar para enfrentar também as lutas espirituais que nós também vivemos no nosso dia a dia. Você também atravessa lutas, você também atravessa as dificuldades
no mundo espiritual. E eu quero compartilhar com você algo aqui, e eu quero que você guarde isso no seu coração, e que você comece a praticar a palavra de Deus a partir dessa mensagem. Não vou demorar para não cansar você, mas eu queria que você estivesse prestando muita atenção, porque muitas coisas que você tem vivido hoje é por ataque espiritual, que algum mal entrou na sua vida, algum mal entrou aí na sua casa, algum mal entrou na sua família, e você, às vezes, ainda não se apercebeu disso. Mas eu quero dizer que essas coisas que eu vou relatar, elas existem e elas estão aí. E se nós não nos proteger, nós vamos padecer. Então, quando eu obedeço, com certeza eu vou ter resultados. Vai ter resultado na sua vida, vai ter resultado na sua casa, vai ter resultado na sua saúde, vai ter resultado na sua fé, vai ter resultados satisfatórios aí, e o nome de Deus ele vai ser exaltado e glorificado. Presta atenção na palavra e que Deus ele possa abrir o seu coração para você entender. Antes, quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante desta palavra, meu Pai, que o Senhor coloca no meu coração nesta tarde, que essa palavra possa entrar no coração desse homem, no coração dessa mulher que está me ouvindo neste momento, e que ele possa entender, meu Pai, que só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus grande, é o Deus de maravilhas, que opera no nosso meio maravilhas, para que nós possamos entender e compreender. Que essa palavra venha fazer efeito, não efeito contrário, meu Pai, mas efeito satisfatório na vida desse homem e desta mulher que está nos ouvindo neste momento, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos receber a tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Eita glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dado a ele nesta tarde, em nome de Jesus. Vimos aqui, diante desse texto bíblico, que o diabo, ele vem tentar. Ele tentou Jesus. Jesus, vamos colocar Jesus na hierarquia, e Jesus era o Filho de Deus, ele tinha grandes poderes, ele podia exterminar o diabo, mas Jesus ele estava passando na terra como um homem, né? E ele se preparou para ele poder passar por esse período difícil, o período difícil que ele ia atravessar, onde ele ia ser tentado pelo diabo. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda um negócio aqui. Muitas das vezes você acha que o diabo não existe. Muitas vezes você acha que com a sua própria força você vai conseguir vencer. Mas você vê as defesas que Jesus ele teve
contra o diabo, porque o diabo falava assim, ó, se você é o filho de Deus, você transforma essas pedras aqui em pão para você comer, porque você está com fome. Mas Jesus sempre falando para ele, não só de pão viverá o homem, mas ele vai viver da palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Né? Ele vai falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus Cristo se preparou, ele precisou fazer jejum, ele jejuou 40 dias e 40 noites para ele poder enfrentar esse espírito que veio para tentá-lo ele. E esse espírito do diabo, ele veio para tentar a humanidade toda. A intenção dele é fazer com que nós não sejamos realizados, para que nós venhamos passar fome, para que nós venhamos passar dificuldade, para que nós venhamos passar opressão, depressão, e muitas das vezes nós não nos preparamos para poder combater esse mal que ele entra nas nossas vidas. Na vida de Jesus ele não entrou, porque Jesus resistiu. E a palavra de Deus vai falar assim, resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Mas para mim poder resistir ao diabo, eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus. Né? Então ele vai falar assim, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ser tentados pelo diabo todo dia, toda hora. A palavra de Deus, ele vai falar lá no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10, ele vai falar que nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus, para que nós não viemos sofrer os ataques do diabo, a cilada que o diabo arma na nossa vida todo dia. Nós temos que se revestir com tudo que é de Deus. Nós temos que ler a palavra, nós precisamos ter o entendimento da palavra, para que nós não venhamos cair nas ciladas, nas astutas ciladas que o diabo prepara para nossas vidas. Nesse cenário, o diabo tentou montar uma cilada para Jesus cair na cilada dele. O diabo estava oferecendo tanta coisa para Jesus, assim como o diabo também oferece muitas coisas para nós podermos cair nas ciladas dele também. E muitas vezes nós estamos fracos, muitas vezes nós não nos preparamos para isso, e nós caímos na cilada, nas armadilhas do diabo, e muitas das vezes é por isso que você está passando por esse problema tão grande que você está tendo na sua vida hoje. Com a vida amarrada, com a vida que não anda, com depressão, com doença que não sara, coisas que você imagina que não é com você, que isso não acontece, meu irmão. Toda a humanidade está sujeita a isso. Pode ser o mais forte ao mais fraco. Aqui nós não estamos falando de pessoas fracas, não. Nós estamos falando de Jesus. Jesus que foi o nosso Pai da fé, o nosso Deus, é Deus. E ele também foi tentado pelo diabo. E você acha que você não vai ser? Você acha que você vai conseguir vencer esse espírito que você não vê, que você não consegue enxergar? A gente luta com forças estranhas que nós não conhecemos. Nós lutamos com forças espirituais do mal que a gente não conhece. Aqui Jesus conhecia, Jesus sabia com quem ele estava lidando, ele se preparou, e você, muitas vezes, você sabe também a luta que você tem passado, você sabe de onde que vem os ataques sobre a sua vida, mas você não se prepara. E essa mensagem de hoje, que Deus está colocando no meu coração, está dizendo, se você quiser vencer na sua vida, se você quiser vencer as suas lutas, as suas dificuldades que você tem passado, Deus está mandando falar para você que está me ouvindo neste momento, que é necessário que você se prepare. Você precisa ter uma preparação para você enfrentar os inimigos da sua alma, que tenta te abater a todo tempo.
Não é um pouquinho só, não. É todo o tempo. Ele vai tentar armar uma cilada para te prender, para te enredar, para você não ter sucesso, para você não ter alegria, para você negar o Senhor, para você não servir a Deus, para você não ler a palavra de Deus, para você não entender de coisas espirituais. Esse é o intuito do inimigo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, para que tenha contenda, para que tenha confusão. Talvez você está vivendo isso. Talvez há muito tempo você está vivendo isso. Ontem eu tive uma experiência muito grande, ontem, lá na casa de recuperação. Ali um rapaz, ele chegou até nós ali, e falou, eu tenho um desejo de estar lá na frente como um obreiro da obra de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus. E aquilo eu achei até legal, eu até falei para ele, olha, você está começando aqui agora, você já está sentado aqui no fundo. Você está sentado aqui no fundo da cadeira. Vai mudando de lugar. Amanhã você vai um pouquinho banco mais para frente. Amanhã você vai sentando outro banco mais para frente. Amanhã você vai sentando um pouquinho mais para frente. Até você chegar lá pertinho do altar, que é de lá que sai o fogo. E aí você desejar que um dia, você que vai estar lá em cima, sendo representante de Jesus, que vai estar mandando fogo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E ele falou, nossa, é tudo isso que eu quero, tudo isso que eu desejo. Mas não demorou 2 minutos, que ele foi pedir uma oração e manifestou um espírito na vida dele. Um espírito que manifestou, eu nunca tinha visto uma legião de demônio daquela, que o demônio não queria sair da vida daquele homem de jeito nenhum, e veio um monte de pastores e oraram lá, e ele falou, eu vou sair dele, mas eu vou matar ele, eu vou levar ele, porque essas coisas que estão acontecendo na vida dele, já vem de longa data, pessoas que fez o mal na vida dele, e o diabo confessou, falando que foi oferecido grandes valores para arruinar a vida daquele homem. Tem muitas pessoas fazendo mal, elas pagam caro, preço caro, para prejudicar a vida de alguém. Por quê? Porque esse alguém um dia frustrou a pessoa, também teve as suas culpas, também porque foi tentado no diabo para tentar aquela pessoa, para fazer o mal para aquela pessoa, e aquela pessoa depois ela ficou revoltada, e agora ela paga preço caro para poder ferir. É a luta espiritual. É uma luta tremenda que nós, às vezes, não conseguimos entender. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com você? Às vezes, você pensa que você é tão bonzinho. Às vezes, você olha para você mesmo, você analisa você mesmo e fala, nossa, eu não merecia isso. Ninguém merecia nada. Jesus não merecia isso também, não. Mas Ele veio aqui para pagar um preço pela minha vida e pela sua vida. Ele quis a melhora de alguém, e essa melhora foi a melhora para a sua vida. Ele veio aqui para pagar o preço dos nossos pecados, e ele teve que passar por essa situação. Nós também vamos ter que passar por isso. Nós temos que nos melhorar, nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar, para que nós não venhamos cair nas tentações. Aqui veio a primeira tentação, foi que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A primeira luta que Jesus passou foi com a fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha que coisa. Ele já pegou logo primeiro na fome, né? Às vezes você está passando fome, está passando dificuldade, e o diabo sugere tanta coisa para você, né? Mas Jesus falou assim, ó, não só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa que sai da boca de Deus? É a palavra de Deus, que eu preciso me instruir nela. Você que está me ouvindo aí do outro lado, se você não tiver uma instrução e não buscar a sabedoria que vem do alto, vai ficar difícil de você viver nesse mundo. Porque hoje a gente tem visto cada coisa horrenda que nós temos visto, e as pessoas acham que isso não acontece, acham que você nunca vai ser abalado por essas coisas. Quantas pessoas estão sendo abaladas por isso? Quantas pessoas hoje não têm paz, vive escravizada pelo vício, vive escravizado por desejos sexuais, preso nesse mundo e não consegue se libertar? Quantas pessoas têm sido aprisionadas por uma doença, que muitas vezes aí médico pega tanto remédio, e esse remédio que nunca cura, que essa pessoa nunca é sarada, porque é uma doença espiritual.
Quantas pessoas têm lançado, gastado fortunas para prejudicar outras pessoas, que a pessoa não consegue ter prosperidade na vida, não consegue alcançar nada? Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma razão. Eu costumo dizer que um dia mal na vida de uma pessoa é muito normal, mas se todo dia está tendo alguma coisa, algum ataque, irmão, tem alguma coisa errada e você precisa tomar atitude. Se você não tomar atitude, a sua vida não vai mudar. Eu estou falando com você mesmo, que está me ouvindo aí nesse momento. Talvez nada está dando certo na sua vida, nada está dando certo na sua casa, você anda nervoso, você anda contendendo por qualquer coisa, você não tem felicidade, não tem um pingo de alegria. Você precisa rever o que está acontecendo, você precisa ler mais a palavra, ser instruído na palavra, porque é a palavra que vai te mostrar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Muitas vezes não consegue se libertar de você mesmo, porque ainda você não conhece a verdade. Então é momento de você se levantar, é momento de você entender que Jesus está falando conosco, está dando uma oportunidade para nós mudar, está dando uma oportunidade para nós entender, porque nós vamos sofrer esse ataque, assim como ele sofreu, nós também vamos sofrer com isso também. Ele diz que no mundo nós vamos ter muitas aflições. Que aflições são essas? Que lutas que são essas? São lutas espirituais. Porque o inimigo não vai estar feliz, não, de ver você alegre, de ver você adorando, de ver você fazendo alguma coisa para a obra de Deus, de ganhar a alma, de compartilhar alguma coisa das coisas de Deus. O inimigo vai ficar feliz com isso? Não. Ele vai tentar te afligir. Ele vai tentar te afligir de qualquer forma, ele vai tentar te afligir. Mas eu tenho a solução para o seu caso. Tem solução aqui, assim como teve solução para a vida de Jesus, vai ter solução para a sua vida também. Ele diz assim, no versículo 3, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira instrução para você, primeira revelação da palavra, eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso compreender para me poder me livrar das garras do inimigo sobre a minha vida. Então eu preciso ter a instrução da palavra de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha que coisa, o diabo ele oferece muitas facilidades, vai lá, faz isso aí, e dá ordem lá, se você é o Filho de Deus, você tem esse poder, ele já sabia da autoridade e do poder que Jesus tem. Só que Jesus, ele respondeu, sempre responde à altura. Disse-lhe Jesus, também está escrito na onde? Na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, a palavra vai te instruir, para que você também não seja lá um blasfemador de Deus. Mas o diabo vai parar aí? Não parou não. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Presta atenção, o diabo tem um mundo para te oferecer. O diabo tem inúmeras coisas para oferecer para você. Mas você que está me ouvindo, se você cair nas tentações do diabo, certamente você vai sofrer. Porque tudo na vida tem uma consequência, meu irmão. Tudo na vida tem uma consequência. Se você aceita alguma proposta do diabo, amanhã você vai sofrer por causa dela. Você não vai estar livre, não. Amanhã vai ter sofrimento, vai ter tortura. Talvez você tenha vivido coisas hoje que você aceitou lá atrás, algo do diabo na sua vida. E você tem vivido coisas ruins, você não tem vivido coisas boas. Está pagando o preço daquilo que você pegou lá atrás. Mas só, quando ele atentou Jesus essa outra vez,
novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei. Né? Você toma cuidado, meu irmão, com facilidade. Quando alguém estiver te prometendo coisas que é grande, né? Que você não tem noção, você acha que não tem noção, que não vai acontecer nada com você, aí você vai ver aqui que cada vez mais o diabo vai oferecendo coisas, cada vez ele oferece coisas maiores, coisas mais para você ficar com os seus olhos atentoados, e muitas das vezes você não resiste. Mas olha só, ele fala, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, adorar o Senhor. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e serviram. A palavra de Deus vai dizer também mais na frente, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não tiver resistência ao diabo, ele vai te dominar. Então a palavra diz assim, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Quando Jesus resistiu, o diabo foi embora. Nessa mensagem, o diabo não teve muita chance com Jesus, não, porque Jesus resistiu ao diabo. E quando o diabo foi embora, quem apareceu? Apareceu os anjos de Deus para servir a Jesus. E quando eu, trazendo para cá, para o mundo espiritual, no mundo que nós estamos vivendo, estamos falando do tempo de Jesus, no ministério de Jesus. Mas vamos trazer para os dias de hoje, as tentações que nós passamos, as lutas que nós atravessamos no nosso dia a dia. Quando nós resistimos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, o próprio Deus dá ordem para os anjos virem nos ajudar, para nós poder receber a nossa vitória. E a vitória, quando nós estamos na presença de Deus, a vitória é muito maior e muito mais prazerosa do que aquilo que o diabo nos dá, porque quando o diabo dá alguma coisa que nós aceitamos ali, aquilo que o diabo dá, depois nós vamos pagar preço muito alto por conta disso. A experiência que eu tive ontem foi tremenda. Aquela pessoa que estava ali, parecia uma pessoa pacatinha, uma pessoa pacata, mas quando manifestou aquela legião de demônio em cima daquele homem, e aquela legião começou a falar que aquele homem, ele vivia lá, que tinha essa mulher, e essa mulher foi pagando o preço, foi amarrando, foi colocando foi colocando dois, foi pagando o preço. Irmãos, o mundo não está de brincadeira, não. Hoje você passa pelas ruas, você vai andando nas ruas, você vê cada trabalho arriado na beira de árvore, nas encruzilhadas, tem coisa que eu nunca vi na minha vida. O diabo, ele tem, cada dia mais está fortalecendo. Olha como o mundo está em guerra, um odiando o outro, está semeando o ódio, semeando a discórdia nos corações das pessoas, sentimentos de tristeza, de angústia, de dor, que está trazendo amargura, de raiz de câncer nas pessoas, tantas pessoas doentes no hospital, tantas pessoas carentes, necessitando de um abraço, de uma palavra, ele só escuta a palavra contrária, para entristecer mais ainda. A palavra de Deus lá na frente vai dizer para que nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus para nós permanecer firmes e fortes contra a cilada que o inimigo prepara para nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí neste momento, você que está ouvindo essa palavra, que essa palavra ela possa mudar a sua vida, que ela possa mudar a sua história, porque está escrito, aqui nós estamos falando no livro de Éfesos 6, do versículo 10 em diante, que fala para a gente poder, a gente se fala no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala que nós temos que nos revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. O diabo vai montar cilada para você todo o tempo, todo momento, para você cair, para você desistir, para você parar, para você ficar enredado. É cilada. O que é cilada? É a armadilha que ele arma.
Vai armar uma armadilha aqui, você não caiu nessa aqui, mas lá na frente, lá ele vai armar outra. O seu coração deu uma vacilada, você não resiste. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue vencer, não. A luta é muito grande. O inimigo que você luta hoje é um inimigo invisível, que você não consegue enxergar ele. E ele veio para matar, roubar e destruir a sua vida. E ele não vai parar de fazer isso. Esse é o intuito dele, né, nessa terra, de matar, roubar e destruir. Não vai parar de fazer isso. Essa é a função dele. Então, ele vai estar lá sempre querendo fazer isso. Mas tem o alerta de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, lá no passado, ele fez um jejum de 40 dias, de 40 noites, porque ele ia enfrentar esse inimigo. E ele venceu, né? Como ele venceu, nós também vamos vencer. Você também vai vencer, porque você não é um fraco, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a sua vitória é certa. Certamente você vai vencer, você já é mais do que vencedor. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. No versículo 12 dessa palavra, versículo 11, vamos dizer, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não consegue enxergar. Esses espíritos que estão agindo, nós não conseguimos ver. Como que eu vou conseguir enxergar isso? Você só enxerga esses negócios quando você estiver bem espiritualizado. Se você estiver no óleo, como diz a gíria, né? Você está no óleo, você está buscando, você está jejuando, você está orando, você está buscando na palavra, está se fortalecendo na palavra de Deus, você vai conseguir ver. Quando você não consegue ver, você consegue identificar quando um mal começa a entrar na sua vida, quando um mal começa a entrar na sua casa, quando um mal consegue entrar na sua família, aí você vai ter ali a percepção daquilo que está acontecendo, e você vai buscar mais, você vai ter uma orientação do que você precisa fazer. Tem coisa que você está vivendo hoje, que quem tem que fazer é você. É atitudes que você tem que tomar para a sua vida ter uma mudança. É gesto, é situação que você tem passado, que você precisa tomar uma atitude para mudar. E vai ter coisas que vai ser Deus que vai fazer para você, coisas que você não consegue fazer. Pastor, eu não consigo fazer um jejum de 40 dias e nem de 40 noites. Você não consegue mesmo, não. Mas se você pedir força para Deus, aí Deus ele vai te dar. Essas coisas, quem dá para você é Deus, porque você não tem força. Sozinho você não vai conseguir, mas de tomar uma atitude, é você que tem que tomar essa atitude. Para você ler a Bíblia, você vai pedir para Deus: Senhor, eu não consigo ler um versículo da Bíblia, que quando eu chego no segundo, a minha boca já abre que nem o tamanduá, que nem um jacaré quando está com fome. Mas se você pedir a Deus, Deus vai te dar força. Senhor, me dá força para me ler 3 versículos bíblicos no dia de hoje. Amanhã eu vou orar para Deus me dar a vontade de orar 4. Depois da manhã eu vou orar para Deus me dar força de eu ler 5. E assim vai indo. Aí Deus vai me dando, aos pouquinhos Deus vai me dando, e eu vou me revestindo a cada dia. Eu vou me enchendo da palavra de Deus. E quando o inimigo ele vir me tentar, eu vou ter argumento para conversar com ele. Quando ele vir me acusar de alguma coisa, eu vou ter a situação para poder falar com ele. Eu vou ter força para me poder defender dele. Mas se eu não tiver argumentos, não tiver palavra, como que eu vou me defender? Se as minhas atitudes já me condenam, fica mais fácil para o diabo me arrastar. Aí ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Eu vou vencer o meu dia mau e amanhã eu vou parar? Não, eu tenho que continuar para me permanecer firme. A luta de hoje não vai ser a mesma luta de amanhã. Hoje você vai estar travando uma luta, amanhã vai ser outra.
Porque amanhã o diabo vai mudar a estratégia para você. Ele vai tentar armar ciladas para você cair a todo tempo. E a cilada que ele monta hoje não vai ser a mesma de amanhã, não. Amanhã ele vai ter uma outra estratégia. E que estratégia você tem se você não lê a palavra? Se você não se fortalece? Eu quero que você me entenda, não estou aqui para brigar com ninguém. Não estamos aqui para isso. Mas estamos aqui para te orientar, meu irmão e minha irmã. Se você quer ser um vencedor, se você quiser vencer na sua vida, as lutas, as barreiras, as dificuldades que você tem passado, você precisa entender que você precisa se preparar para você enfrentar essas forças ocultas que você não vê, que você não conhece, né? E que você precisa resistir a elas. No versículo 14 diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que eu entendo como dardos inflamados do maligno? São palavras, meu irmão, que muitas pessoas hoje têm sofrido, porque têm recebido palavras que têm deixado entrar no coração, né? E essas palavras, ela tem machucado muitas pessoas. Você sabia que muitas pessoas andam depressiva, anda triste, anda angustiada, porque recebeu uma palavra. Esse dardo inflamado do maligno são essas palavras. Uma palavra que lança, ela entra como um dardo na sua mente e te inflama. A inflamação, ela causa dor. Eu não sei se você já teve, você que está aí me ouvindo, se você já teve alguma inflamação no seu corpo. A dor ela só ocorre depois que vem a inflamação. A inflamação, ela entra no nosso corpo, os nossos anticorpos vão tentar combater aquela inflamação, e quando ele começa a combater, ela começa a ter dor. A inflamação causa dor. Então, quando fala dos dardos inflamados do maligno, é um dardo, uma coisa penetrante, que ela penetra dentro do nosso coração. E ela causa uma ferida, e essa ferida traz uma inflamação. E quando traz essa inflamação, ela começa a trazer dor. Ela traz dor que você não consegue entender, porque muitas dores que esses dardos traz, ele causa dor na alma. Ele causa dor na alma que você não consegue expressar. E isso te traz tantos problemas, porque a inflamação, ela traz tantos problemas. A inflamação, ela começa a trazer virose, vírus, né? Bactérias, e vai te trazer, vai uma coisa vai prejudicando a outra. Quando você vê, você está todo inflamado. Então, ele fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Que escudo da fé? Que escudo é esse? O escudo, ele vai te proteger para que esse dardo, ele não entre na sua mente, no seu coração. Que escudo é esse? É um protetor. Que escudo é esse, pastor? É um protetor que vai proteger de palavras ruins entrar dentro do seu coração. Você não vai absorver as palavras ruins quando você está com o seu escudo. O escudo do quê? O escudo da fé. A fé, ela vai me fazer com que eu não vou ouvir e deixar entrar no meu coração palavras que vai me derrubar, que vai me derrotar. O inimigo vai fazer de tudo, isso é a armadilha que ele arma. Usa as pessoas que estão mais perto de você, as pessoas que estão ali, que estão com a oportunidade de poder mandar uma palavra para você. Você acha que Deus ele vai usar quem? Uma pessoa que você não conhece? Uma pessoa que você nunca viu? Ou vai mandar uma pessoa que está perto de você? É uma pessoa que está perto de você. É essa que o diabo vai usar. É essa que o diabo, às vezes, escolheu para poder ali trazer para você o desconforto, a tristeza, a angústia, a dor, para você parar, para você desistir, para você ter desejo até de morte, de você tirar a sua própria vida. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra hoje possa entrar dentro do seu coração, que ela possa fazer um grande efeito na sua vida e mudar a sua história. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo nesse momento, acredita nisso.
Acredita que você não nasceu para sofrer, não. Você não nasceu para ser um derrotado, não. Você nasceu para ser vencedor, e você vai vencer. Só que você precisa entender que existe os planos espirituais, existe as coisas espirituais. Tem coisas que é comum, mas tem coisas que é espirituais, e você precisa identificá-las, elas. Como que eu vou identificar isso, pastor? Quando eu começar a ler a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você ainda não está liberto ainda, se você não se libertou ainda, você precisa conhecer a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Aqui está a instrução para você, para tudo o que você precisa no seu dia a dia. E se você não se fortalecer nela, se você não ler ela, e você procurar entender, porque tem muitas pessoas que têm até lido, né? Eu vou até compartilhar isso com você. Tem muitas pessoas que têm lido, mas o entendimento dela é só por Jesus. Ela entende tudo distorcido. Ela entende da forma que vai agradar ela. Isso também é cilada. O diabo distorce toda a verdade para você viver na mentira, usando a palavra de Deus. Os piores que sofrem é os que usam a palavra de Deus para mentira, para o engano, para ser enganado. Distorce a verdade. E a verdade, ela é bem clara, irmão. Não tem muita frescura, não, para você conhecer a verdade, não. É você ler e pedir a sabedoria para o Senhor. Você não entende, mas você começa a pedir essas coisas, Deus te dá. Começa a pedir entendimento e discernimento para Deus. Vai pedindo hoje, vai pedindo amanhã, e Deus vai abrindo a sua mente para você entender a palavra. A palavra precisa entrar na sua vida, a palavra precisa entrar na sua casa, e você começar a praticar ela, para ela poder ter efeito verdadeiro. Porque muitos, quando distorcem, e eles querem praticar isso e querem fazer com que outras pessoas também acreditam na mentira, porque distorceu a palavra. A palavra não pode ser distorcida, e que o único que pode esclarecer a palavra para nós é Jesus. E quando eu peço isso para Ele, também Ele te dá. Muitas vezes a pessoa vai orar, ela só pede benefício para ela mesma. Ela quer dinheiro, ela quer casa, ela quer carro, ela quer poder, ela quer essas coisas. Toma cuidado com isso, meu irmão. Começa a pedir coisas que vêm do alto. Começa a pedir coisas com sabedoria. A palavra de Deus, ela nos instrui para que nós venhamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, e Ele dá de graça. Não vai te cobrar nada por isso, não. Não, é você que precisa buscar. Quando você busca, você encontra. Quando você procura, você também acha. Quando você pede, você recebe. É muito simples, irmão, é muito fácil disso acontecer. Só que quem precisa tomar essa atitude dessa busca é você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei as dificuldades, eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero declarar que se você ouviu essa palavra, e essa palavra entrou dentro do seu coração, que ela venha surtir um efeito diferente na sua vida, que a partir de hoje, a sua vida começa a ter um sentido novo, começa a ter resultado satisfatório, para que a sua vida venha mudar, para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero entregar a sua vida nesta tarde, nas mãos de Deus, e você deixar Deus te dirigir, você deixar Deus comandar, de você ter essa rica oportunidade de ter Deus favorável a você no meio das suas dificuldades, no meio das suas adversidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu entro diante da Tua santa e gloriosa presença em oração, e eu quero apresentar esse homem, essa mulher que está me ouvindo neste momento, meu Pai, que talvez está passando por momentos tão difíceis, está passando por grandes lutas, por grandes dificuldades, onde as portas estão fechadas, onde a contenda está estabelecida dentro do lar desse homem, dessa mulher, onde tudo tem dado errado, muitas palavras têm trazido tristeza, angústia, dor, essa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está depressiva, meu Pai, essa pessoa que está no limite da força, essa pessoa que está com enfermidade, que muitos remédios não têm curado, as pessoas têm olhado e falado muitas das vezes que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas eu creio, meu Pai, no Teu poder de mudar a vida desse homem, a vida dessa mulher, como
o Senhor falou conosco aqui através dessa palavra, que essa palavra possa penetrar dentro do coração dessa pessoa e surtir um efeito esperado, que ela possa entender e compreender que se eu não ler, se eu não buscar, eu não vou encontrar, mas que se eu resistir, o diabo não vai ter poder na minha vida, o diabo não vai ter poder na minha casa e nem na minha família. Então, nesta tarde, já para a noite, meu Pai, eu te suplico que o Senhor possa abrir a mente e o coração desse homem para entender e compreender aquilo que o Senhor quer que ele viva a partir de hoje. Abre o coração dele, meu Pai, para que a palavra do Senhor possa entrar, que a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta esse homem, liberta essa mulher de maus pensamentos, meu Pai, do engano, da mentira, que o teu nome seja exaltado e glorificado, é o que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã, eu creio no poder de Deus para mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.